Olá, pessoal. Estamos começando mais um Direito com Elas em Minutos. Eu sou a Roberta, da RGAC Advocacia, e começo o nosso vídeo convidando você para curtir as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Hoje eu estou aqui com a coordenadora do Guardiãs da Penha, né? A Andréia de Mello, GM Mello, mais conhecida aqui na nossa comunidade jundiaiense, que vem servindo de exemplo aqui para toda a comunidade aqui com esse projeto Guardiã da Penha, né? Que hoje atende 322 mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, digamos assim, que tem medida protetiva, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho que os Guardiãs da Penha vem fazendo, né? E, Andréia, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É muito importante a gente ter esse canal de fala para que cada dia mais a gente tenha as informações e consiga, de fato, né, se valer dos direitos que nós temos. Com certeza. A Lei Maria da Penha, né, André, só para situar o pessoal um pouquinho, né, ela surgiu, não foi? Publicada em 2006, né, então a gente já tem um tempo aí de Lei Maria da Penha, né, ela visa prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra mulheres, estabelecendo medidas de assistência e proteção para as mulheres em situação de violência, né? Então, aí a gente começa já falando um pouquinho sobre a lei, né? Que a gente estava conversando até um pouquinho antes sobre isso. Quais as situações em que a mulher ela pode vir a solicitar uma medida protetiva, né? Eu até comentei com você, falou assim, da questão, nem toda violência contra a mulher é uma violência qual cabe dentro da Maria da Penha, é isso? Isso mesmo. A lei, ela fala sobre violência doméstica e familiar. Tem lá, ela prevê quando é a Maria da Penha. Então, a gente tem 3 situações que a gente vai encontrar que é a Maria da Penha. Quando eu tenho uma relação doméstica com o agressor ou agressora, quando eu tenho uma relação familiar, ou quando eu tenho uma relação afetiva. Então, o que seria a relação doméstica? É quando eu vivo, né, dentro de um domicílio, quando eu divido a casa, né, o ambiente domiciliar com outra pessoa, independente de eu ter uma relação afetiva ou familiar com essa pessoa, né? A outra é a familiar, que independe de eu conviver com essa pessoa ou não, né? E independe também de eu ter laços consanguíneos. Então, eu tenho lá, pode ser um primo, um irmão adotivo, um afilhado, neto, filha, né? Então, também houve agressão, é a Maria da Penha. E a relação afetiva, que pode ser atual ou anterior. E também depende de estar convivendo no mesmo ambiente familiar. E o agressor, nesse caso, né, pode ser uma agressora também. Então, a gente tem uma relação entre mulheres, por exemplo, uma relação afetiva homossexual, e houve a agressão, também é a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a vítima sempre vai ser uma mulher, mas o agressor não necessariamente. Pode ser tanto homem quanto mulher, pode ser gênero masculino e gênero feminino, né? Então, houve a agressão nesses 3 quesitos, dá para invocar a Lei Maria da Penha. E a agressão pode ser psicológica ou física, né? Ela não necessariamente necessita ser física. Pode ser uma ameaça, que a pessoa está se sentindo ameaçada. A Lei Maria da Penha, ela pode já abraçar, como diz assim, essa pessoa, né? Ela já vem aí prevenindo essas situações, né? A Lei Maria da Penha, ela traz como definição 5 tipos de violência, que é a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. É mais comum quando a gente fala de violência, a gente já pensar na física, né? Então, assim, tal pessoa sofreu uma violência, a gente já pensa que ela apanhou, que teve marcas, né? Com roxo, com corte, né? Mas não necessariamente. Tem a psicológica, por exemplo, a ameaça cai dentro, né? Vai entrar dentro da violência psicológica. Tem a moral, que é aquelas que a lei já traz a previsão, né? Calúnia, difamação e injúria. Então, teve xingamentos, né? Exposição nas redes sociais, grupos de WhatsApp, teve isso, é moral, né? Mexeu com a sua moral, então é a violência moral. Tem a patrimonial, que é você pegar objetos que pertencem a essa pessoa, exclusivamente a essa pessoa, destruir totalmente, parcialmente, ou só reter, também é violência, né? E a sexual, que é legal a gente falar que não é só quando tem
o estupro, né, que é a conjunção carnal, que a gente chama, né? Tem outras questões que são consideradas crime de violência sexual também, que é você, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe, proibir a mulher de usar algum método contraceptivo. Então, proibir a mulher de usar camisinha, de tomar remédio, isso é uma violência sexual. E às vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Eu acho que também nesse caso entra, que até hoje teve uma notícia muito interessante aqui da cidade vizinha Várzea, né, onde o marido praticou violência sexual contra a esposa, né? Então, você obrigar a esposa a ter relações, seja ela qual tipo for, então não é só, né, a relação aí efetivamente comum que o pessoal, né, mas qualquer outro tipo de relação sendo obrigatória, né, você obrigando a pessoa, ela é uma violência. E nesse ponto, eu achei super interessante que quem fez a denúncia foi a avó. A avó, percebendo o que estava acontecendo, chamou, denunciou. Então, hoje a gente tem essa possibilidade das pessoas à volta, né, que estão vendo essa situação, fazer a denúncia, não se calarem, isso que eu acho que é importantíssimo a gente falar. Então, quando a gente fala sobre denúncia, também pode ser qualquer pessoa, né, que vai denunciar. Então, qualquer pessoa que viu, né, que tem uma situação que a outra está passando de violência, não precisa ser parente, não precisa ser amigo, pode ir e denunciar. Né? A pessoa tá... E nesse caso de Várzea, que saiu no jornal aqui da região e outros jornais, né, de vinculação aqui dessa região, a polícia foi até lá e pegou o agressor em situação de flagrante, né? Ele foi preso, tal, por conta dessa situação. Então, eu acho que foi bem pontual no que a gente ia conversar hoje, né? Sobre toda essa situação, quem abarca, quem pode denunciar, quem não pode, né? Acho bem importante a gente salientar isso. Né? Essa sua fala ela é muito legal, porque essa questão da violência sexual, né, que é o estupro marital, que a gente chama, é muito pouco falado, né? E a gente tem culturalmente aquela questão onde homens acreditam que eles têm direito sexual sobre suas companheiras, porque são companheiras, e por outro lado, as suas companheiras acreditam que realmente elas têm obrigação, né, de manter uma relação sexual com seus parceiros por eles serem parceiros, né? E na verdade isso não deve acontecer, né? Não é uma verdade isso, né? Então é importante a gente falar. A gente vê que muitos homens se aproveitam, por exemplo, né? A esposa precisa tomar um medicamento para dormir, muitas vezes, né? Naquele momento ele vai manter relação sexual com ela, né? Então assim é simples. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhuma relação com ninguém e o não é não. No casamento é a mesma coisa. O não é não, não quero agora, não me sinto à vontade agora, não estou disposta agora, ou simplesmente não estou com desejo agora, é não. Então, não é porque você é companheiro, marido, namorado ou qualquer coisa, que esse não deve ser respeitado, né? Ele tem que respeitar, porque senão passa a ser realmente uma violência, né? Um estupro marital. E quando e aí partindo desse ponto, que eu acho que é importante a gente também falar, né, de pontuações que são pouco conhecidas, né, a gente tem a questão da comunidade LGBT, né, que nós até conversávamos também anteriormente sobre esse assunto. A lei até então era algo meio nebuloso, tinha uma discussão sobre esse assunto. Desde maio do ano passado isso foi pacificado, né, na questão da Lei Maria da Penha, que ela também é aplicável a transexuais, transgêneros, mulheres homossexuais e bissexuais, né? Que elas também podem ser abarcadas na lei. Foi o que a gente comentou no começo. Toda vítima é mulher, mas nem todo agressor necessita ser, né, mulher ou homem. Pode ser, nem todo agressor necessita ser homem, pode ser mulher ou homem. Então, todas as pessoas que se sentem do gênero feminino, a lei ela vem a prover atendimento, correto? Sim, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, elas estão dentro da previsão da Lei Maria da Penha, né? Então, se realmente é o que você falou, teve aí umas discussões muito grandes, né, desses entendimentos, ou não é, por quê? Porque as pessoas muitas vezes se apegam à questão biológica, né? Principalmente quando a gente fala da população trans, né? Que são as mulheres trans. Então, mas nasceu homem. Não nasceu homem, nasceu mulher com sexo biológico masculino, né? Então, assim, elas são mulheres.
né? Fica assim, muitos discutindo essas questões, mas não, isso não é o importante para a gente discutir. O importante é o reconhecimento de que elas são mulheres e elas têm esse direito, né? A gente já teve 2 casos de mulheres trans que solicitaram medida protetiva e que nós fizemos o acompanhamento dessas mulheres, né? E não é diferente de uma mulher cis, né? A mulher trans e a mulher cis, elas são iguais, né? Ambas têm o mesmo direito. E as mulheres lésbicas e as mulheres bissexuais também. Porque o que importa não é a orientação sexual, não é com quem ela gosta de se relacionar, né? Não é com quem ela quer se relacionar, mas a condição do gênero dela, que é o feminino. E a lei, ela diz que mulheres, né, ou gênero feminino, elas estão amparadas por essa lei. Então, tanto mulheres héteros, mulheres homossexuais, mulheres bissexuais, mulheres trans, elas têm o direito de solicitar o que a Lei Maria da Penha prevê. Perfeito. E nesses casos também, e eu acho que é importante a gente salientar, né, que reforçar mais uma vez, né, que a Lei Maria da Penha ela visa atender a todas as mulheres indiscriminadamente, ou seja, sem discriminação nenhuma, né? Então, se você se sente numa situação de violência doméstica, né, dessas que nós colocamos aqui, procure sim, né, a delegacia mais próxima, ou nessa época de pandemia que está complicado, no aplicativo é possível você solicitar, fazer o boletim de ocorrência com relação à violência doméstica e solicitar a medida protetiva já, né? Isso eu acho que é muito importante a gente divulgar, e assim, às vezes a comunidade, né, LGBT muitas vezes pode não ter a ciência correta da legislação, e é por isso também que a gente está trazendo que a lei é super abrangente. Então, se a pessoa se sente mulher, né, a Lei Maria da Penha cabe para essa pessoa e ela pode procurar as medidas protetivas, né, adequadas à situação. E quando a gente fala de medida protetiva com as situações, a lei ela também traz a proteção patrimonial, né? Além da questão da violência patrimonial que você colocou, a questão da proteção ao patrimônio da mulher, né? Que a gente depois vai conversar um pouco mais profundamente sobre o assunto, né? Num outro programa. Mas, en passant aqui, né, a gente tem aqui a situação de que hoje, no judiciário, a gente tem um conflito de competência, que a gente chama. Que é isso, né? O que é conflito de competência? Não se sabe direito para quem tem que decidir essa situação. Se é o juiz criminal ou o juiz de família, né? Porque envolve patrimônio. E no juizado, na justiça criminal, não se define questão patrimonial, nem o divórcio, nem pensão. Não, seria o juízo de família. Né? E nesse caso seria adequado ter uma vara da violência, né, que decidiria tudo, certo, Andréia? Então, a Lei Maria da Penha, ela também traz essa previsão, né, da criação de uma vara de violência, né, e que seria interessantíssimo, né, porque a Lei Maria da Penha, ela também fala dessas questões de que o juiz pode dar na medida protetiva, ele também já pode decidir o divórcio, ele pode decidir a pensão, né, de alimentos, né, aquilo que o juiz entender que é importante e urgente, necessário para aquele momento, o juiz ele já tem a competência para isso. Mas existe aí alguns conflitos, alguns entendimentos, né? Então, assim, o ideal seria que, né, a gente pudesse ter, né, nas comarcas, uma vara de violência. Por quê? Porque aí os crimes voltados contra a mulher, né, seriam todos julgados dessa vara. E aí nós não teríamos, assim, é o que você falou, né? Um processo vai correr na vara civil, familiar, o outro na área criminal, e aí são juízes diferentes, competências diferentes, prazos diferentes, né? E se a gente conseguisse trazer a vara de violência contra a mulher, né, para as comarcas, nós teríamos um processo correndo com as decisões em conjunto, né? Então, facilitaria muito a vida da mulher, né? Com certeza. Andréia, eu vou encerrando agora o nosso programa, agradecendo mais uma vez por sua presença, os esclarecimentos que você deu, parabenizando pela sua coordenação aí à frente do Guardiã da Maria da Penha, que é um programa super bem sucedido aqui na cidade, as pessoas se sentem realmente protegidas, né? Isso é importantíssimo falar, que tem que ser ressaltado e tem que ser enaltecido o trabalho de vocês. Muito obrigada, viu? E eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e reforçar mais uma vez o convite para vocês nos seguirem no Facebook e Instagram, se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, para vocês ficarem por dentro do direito de uma forma simples, leve e rápida. Obrigada, um bom dia.
Bom dia, Andréia. Bom dia.